que nós conhecemos, só os humanos têm a possibilidade de serem desumanos. E nós somos desumanos muitas vezes. Nós somos desumanos conosco, somos desumanos com o filho, somos desumanos com os grupos com quem convivemos muitas vezes. Nós teríamos que rever esse nosso conceito de humanidade e trabalhar melhor a nossa sensibilidade humana em relação aos humanos. Vamos adiante aqui. Depois eu espero que os meus assistentes orientadores aí me digam se a gente vai parar para um intervalo ou não, se a gente segue direto por conta do tempo. Se me deixarem, eu vou direto, né? Vamos ter espaços aqui para perguntas. Sou eu que decido, ou poucas vezes na vida me dão essa prerrogativa. Então sou eu que decido. Vou tentar exercer esse meu direito. Aqui uma frase lapidar, de minha autoria. A família que pretende ser adotiva precisa antes adotar-se como família. Ponto. Isso é válido para a pessoa individual, não é, que vai adotar um filho, ela precisa adotar-se primeiro. A adoção do outro implica a adoção de si. Agora tudo vai ficar mais complicado. E aí eu lembro daquela história, que eu já repeti algumas vezes, mas continua me incomodando, não é? Quando eu entro num avião, que me sento e amarro aquele cinto, e fecham aquela porta, e vem aqueles comissários terroristas, que se colocam no centro do avião e começam a dizer aquelas coisas horríveis. O assento das suas poltronas é flutuante. Em caso de pouso na água, e há pessoas que tremem. Mas mais adiante eles dizem uma coisa pior ainda. Em caso de despressurização da cabine, cairão automaticamente máscaras de oxigênio à sua frente. Havendo uma criança ao seu lado, coloque primeiro a máscara em si e depois na criança. Isso sempre me irritou muito, porque eu ficava pensando, deixar a criança desvalida, ameaçada, amedrontada, e eu colocando a máscara em mim. Depois de algum tempo eu descobri que eles tinham razão. Porque como é que eu posso cuidar do outro sem antes cuidar de mim? Aliás, a palavra tema desse encontro é cuidado. Como é que eu posso cuidar do outro sem que cuide de mim anteriormente? Nós somos responsáveis pela falta de cuidado que temos conosco. Percam as esperanças de cuidar bem do outro sem que antes comecem a cuidar de si. São processos paralelos. Eu cuido muito bem do meu filho. Às vezes eu tenho cá minhas dúvidas. E as pessoas desfiam um rosário de cuidados que em si são coisas boas. A alimentação, a higiene, o aconchego, a proteção, a persistência na presença, e tantas outras coisas, tantos outros cuidados. Mas se essa pessoa não cuida de si, aquilo soa metálico. Há pessoas que dizem, eu amo você, e aquilo bate e volta. E há pessoas que dizem, eu amo você, e aquilo bate e fica. Eu tenho uma história, quando eu ensinava na universidade, aluno de universidade é uma coisa complicada. Eu ensinei 45 anos em universidade,
Então eu ia chegando, sempre tem aquele monte de alunos no pátio da universidade, a gente vai passando, e os alunos cumprimentam os professores, né? Ele diz, professor, esse é o cumprimento do aluno, né? Em grupo, aqueles bandos, professor, e eu sempre retribuía o cumprimento, dizia, aluno, né? Eles nunca entendiam por que eu fazia assim, mas eu acho que era coerente. E tinha uma moça, que no meio desse grupo, quando passava essa hora do cumprimento, ela dizia em uma voz alto e bom som, dizia, professor, eu sou apaixonada pelo senhor. Eu digo, é nada, menino, isso é você. Professor, não acredita. Eu sou apaixonada pelo senhor. Eu ia embora. Entrava dia, saía dia, e quando ela estava lá no meio do grupo, ela repetia, em plenos pulmões, professor, eu sou apaixonada pelo senhor. Aí um dia eu disse, está certo, vem cá. Está vendo aquela sala ali, está vazia, não tem ninguém. Vamos nós dois para lá. Você senta numa cadeira, eu sento numa cadeira de frente para você, e eu quero que você diga isso para mim, olhando para mim, lá sozinho naquela sala. Esse professor, ela não era apaixonada coisa nenhuma. Ela tinha medo de chegar para mim e dizer, professor, realmente eu sou apaixonada pelo senhor. Aquilo não era verdade. E veja, às vezes nós somos assim com as pessoas. Nós banalizamos as nossas paixões, banalizamos os nossos afetos e banalizamos os nossos cuidados. Por que seria? Talvez por conta da falta dessa raiz penetrante, que é a raiz do cuidado próprio. Nós não nos cuidamos como pessoas para estar diante das outras pessoas. Nós não nos cuidamos, talvez, como pais para estar diante dos nossos filhos, como filhos. É preciso adotar-se para poder ter condição moral, psicológica, e eu diria espiritual, e de toda e qualquer outra ordem para poder adotar o filho. E aí vem a ideia da comunidade participativa. A família é uma comunidade participativa, assim penso eu. E participar é fazer parte daquilo que ao mesmo tempo somos separados. Que coisa belíssima isso. Participar é fazer parte daquilo em que ao mesmo tempo nós estamos separados por conta da nossa individualidade, mas nós participamos. Assim como essa comunidade de que eu estou falando tem um outro tom que é a comunidade companheira. Essa questão de ser companheiro é fundamental. A ideia de companheiro tem duas explicações. Aquele que participa da mesma campanha, ou os mais entendidos e amantes da língua portuguesa, dizem que vem de duas palavras latinas, cum panis, isto é, aquele que come o pão com o outro, é o companheiro. Eu nem sei se todos nós que convivemos somos companheiros. Tem gente fazendo assim. Porque mais as pessoas reclamam das outras nas relações de convivência, parece que tem a ver com a questão da companhia. Outro dia, nós estávamos num restaurante, faz muito tempo isso, e tinha um casal já, a gente fala de meia idade, eu acho que quando se diz meia idade, a gente quer dizer idade e meia. É um casal já mais assim adiante da meia idade, estavam sentados almoçando, e o almoço era meio longo, e o nosso também, evidente. E como estavam muito perto, foi impossível não perceber que eles não disseram uma palavra sequer um ao outro. Não sei porquê, se sempre eram assim ou não, mas chamou a atenção o fato. Estavam numa situação em que dava a entender que era a expressão de um companheirismo. E às vezes a gente não vê esse companheirismo na relação, incrustado na relação.
fazer companhia. Fazer companhia parece que é ficar meio mudo diante do outro. Mas ser companheiro é participar do processo do outro. E aí, que aceitem vocês ou não, queiram ou não, entramos no aspecto das especificidades dos pais adotivos, que é fundamental. A maternidade, aí eu vou comprar uma briga, talvez. A maternidade e a paternidade são uma relação de cuidado e não uma tarefa relacionada ao sexo. Aliás, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é de um filósofo espanhol chamado Fernando Savater. E eu gosto muito disso, porque maternidade e paternidade não têm a ver no seu sentido funcional com a sexualidade. Tem a ver com uma relação de cuidado. Isso é belíssimo. Isso é uma verdade porque a gente constata isso na relação adotiva. Os pais adotivos não têm dúvida, quando eles estabeleceram a real filiação, que eles são pais reais daqueles filhos. E ali não entrou a questão da sexualidade em momento algum. O que entrou foi o cuidado pela via do afeto. A construção dos laços parentais filiais, entre pais e filhos, exige uma coisa que eu já falei antes aqui: a disponibilização do que eu estou chamando aí de tempo pessoal para que se processe a transposição histórica e afetiva. Aquele tempo de que eu falei, de que nós, os pais, precisamos esperar os movimentos do filho de adequação a uma nova situação. Por que existe o namoro? O namoro existe para isso, para as pessoas buscarem uma adequação, ou não, para ver se vão para um estágio mais adiante da relação. É por essa razão que todos os namoros precisam ser terminados. Sem exceção. Ou terminam porque a relação não prosperou, ou terminam porque foram adiante e não mais é uma relação de namoro, é uma relação mais estruturada e de outra forma. Portanto, quando alguém terminar o namoro aqui, não fique tão angustiado, porque namoro é para ser terminado. As pessoas acham que não, que o namoro terminou uma catástrofe. Não, se ele terminou é porque não encontrou condições de prosperar para poder ir para o estágio 2, 3 ou 4, não sei quantos. Isso consola um pouco, não resolve. Mas consola um pouco o coração da gente quando a gente vive um momento dessa ordem. A construção desses laços parentais filiais, como eu falei, tem que levar em conta esse tempo pessoal entre pais e filhos que vão construir uma relação. Muitas das dificuldades que nós encontramos nessa relação de pais e filhos adotivos têm a ver com a tentativa de encurtamento disso aí, desse tempo. Quantos pais adotivos eu recebo no meu consultório, eles marcam uma hora urgente, é urgentíssimo, e chegam correndo e entram pálidos, suando frio, e sentam, disse: hoje aconteceu uma coisa terrível. Eu sei o que foi. Nós estávamos em casa, numa situação assim, e o nosso filho, que é adotivo, de 7 anos, disse: vocês fazem assim comigo, não me deixam ir a tal canto, ou não me dão isso, porque vocês não são nem meu pai, nem minha mãe. Eles chegam lá mortos. Veja o que ele disse. Eles não reconhecem a provisoriedade, não reconhecem o tempo que essa criança está se organizando
E os filhos adotivos têm um instrumental extraordinário para encostar no canto da parede os pais. Você não é meu pai porque você não me deu isso. É por isso. Eu não sou seu filho, faz assim comigo. Né? Eu passei por isso com o meu filho mais velho, com 7, 8 anos de idade, não me lembro por quê. Ele disse, tu faz isso comigo porque tu não é meu pai. Eu digo, engano seu. Eu sou seu pai. Se você não quiser ser meu filho, isso é uma outra história. Mas eu continuo sendo seu pai. Aí ele olhou para mim e disse, e foi embora. Está aí até hoje, aos 38 anos de idade. Então veja, é preciso que a gente não se mortifique por essas coisas. E há outras situações mais complexas para a gente enfrentar. Mas se há uma relação afetiva construída e um processo andando, esse medo não precisa persistir. E aqui eu gostaria que vocês levassem para casa isso para pensar, que o filho adotivo não tem a ver com a relação genética. O filho adotivo é sempre uma consequência ética, e isso vale para todos os filhos. O filho é uma consequência ética, portanto, de relação. A genética não tem a ver com a filiação. A genética tem a ver com a procriação, mas não com a filiação. E aí entra uma questão que eu não gostaria de deixar passar em branco, que faz parte dessas especificidades dos pais adotivos, o que eu chamo de pensamentos desnecessários. Olha, se nós fôssemos fazer uma limpeza, se fosse fácil fazer isso, uma limpeza nos nossos pensamentos, a gente ia encontrar um percentual imenso de pensamentos desnecessários. Absolutamente desnecessários. Aqui mesmo agora pode estar ocorrendo isso. Alguém pode estar pensando, será que quando eu saí do quarto do hotel eu fechei a porta ou ela bateu, mas não fechou? Não, eu fechei. Eu vi fazer o barulhinho. Mas, não, pode ter feito o barulhinho e eu não ter fechado. Então começa uma certa ansiedade, e alguns não aguentam, correm lá para ver se fecharam e bateram, e fecham. Fechei. Aí vem tranquilos. Pensamentos desnecessários. Quantas vezes nós estamos... meu consultório é comum isso, em muitas outras situações, eu estou atendendo uma pessoa, de repente a pessoa diz, olha, me dá licença, eu estou preocupado, o que é que houve? Eu não sei, porque eu deixei meu carro estacionado na rua, em frente ao consultório, e eu estou inseguro. Será que roubaram o carro? Eu digo, olha, não sei. Né? E ficam naquela... Aí eu não facilito as coisas para a pessoa ir ver, porque aí eu estou facilitando, dificultando resolver o problema do pensamento desnecessário. Porque se eu dissesse, vamos parar, vá lá ver se está. Aí ela voltaria e diz, tá não, tranquilo. E, com certeza, daqui a pouco se instalaria outro pensamento desnecessário. Nós temos pensamentos desnecessários em relação aos nossos filhos. Vocês que estão aqui deixaram filhos em casa, sob a guarda de terceiros, né? Daqui a pouco vão telefonar para saber, está tudo bem? Deu remédio para fulano, ele não tem febre, o menino não estava com febre, nada, ninguém disse coisa nenhuma, mas a gente já levanta, ele teve febre, ou isso ou aquilo, enfim, a gente começa a construir pensamentos que desgastam, pensamentos que não constroem a relação com ninguém. No caso do filho adotivo, os pensamentos desnecessários, em geral, são aqueles de futuro. Como é que ele vai ser? Será que essas notas baixas que ele tem tido, isso é resultante de uma situação anterior dele, e ele não vai gostar de estudar, e aqueles planos que a gente tem para eles, que a gente gostaria para eles, será que isso vai vingar? Desnecessário.
Nós sofremos muito mais pelo que pensamos e é desnecessário